Olá, alunas, alunos, tudo bem com vocês? Recentemente eu estava assistindo um documentário, é um filme documentário que ele retrata, né, a realidade daquela dualidade, né, entre professor e aluno, né? Então tem vários depoimentos de alunos, vários depoimentos de professores falando dessa convivência, né? E aí traz vários depoimentos, tanto de escolas de periferia, né, escolas do interior, né, também escolas de cidades, grandes cidades, né, e escola pública, escola privada. E aí tem esses depoimentos que todos são muito impactantes. Então, baseado depois que eu vi aqueles depoimentos, né, até passei em sala de aula, e aí me veio alguns questionamentos, né? O que eu, enquanto professor, preciso fazer para que os alunos, né, os estudantes, eles prestem atenção no momento da explicação. Então eu estou ali naquele momento explicando o material, o conteúdo, o que eu, enquanto professor, preciso fazer para que o aluno preste atenção, não fique com conversas paralelas, né? Não fique com brincadeiras em sala de aula, não fique destoando o assunto, trazendo outro assunto. Então, o que eu preciso fazer para que essa aula flua e o conteúdo seja passado e compreendido por esses estudantes, né? E aí, professores, todos os professores, né? Ele, enquanto qualquer profissional, ele precisa estudar, né? Precisa se capacitar para minimizar essa resposta, né? Porque essa resposta, a resposta a essa pergunta ela é muito complexa. Mas aí você precisa estudar, precisa se capacitar, e aí tem grandes autores, né? Grandes filósofos que ajudam nessa discussão para responder esse questionamento. Mas eu acho que não apenas isso. Eu acho que isso não depende apenas do professor. Por isso que essa complexidade de dar uma resposta para essa pergunta. Porque isso não depende só do professor, isso depende também do aluno. Então, por mais recurso que você traga, por mais empenho que você traga, por mais esforço que você empenhe naquele conteúdo para passar para o aluno, se o aluno não tiver ali comprometido com o assunto, não tiver comprometido com o estudo, nada, né? Nada flui. Então, a essa pergunta, o quanto eu, como professor, preciso fazer para que vocês, enquanto alunos, prestem atenção na aula e debatam sobre ela, do conteúdo apresentado, essa resposta é complexa. Por quê? Porque é uma dualidade. Não depende só de mim, certo? Depende também de vocês, enquanto estudante. E aí, por isso a complexidade da resposta, né? Não é fácil você passar horas e horas criando material, construindo material, e aí quando você vem todo animado, achando que ali vai dar tudo certo, porque você planejou aquela aula, e de repente tem alguns alunos que dificultam um pouco a transmissão desse conteúdo, prejudicando até aqueles que estão lá para aprender. Então, né, eles de uma certa forma, até atrapalham aqueles que estão ali querendo realmente debater, construir um conteúdo, desenvolver ele, aprender e assimilar e levar para a vida. Então, essa pergunta é muito difícil, né? Aí vem a segunda pergunta, né? Segundo questionamento. O que você, enquanto aluno, né, enquanto estudante, você precisa fazer para que o professor não se sinta desmotivado em continuar com o seu ofício, que é ser professor, né? O que você, enquanto aluno, enquanto estudante, você precisa fazer, né? Não existe na maioria das escolas, não existe um documento dizendo: estudante, você tem que chegar de farda, tem que chegar no horário, tem que se permanecer na sala de aula, você tem que interagir com o conteúdo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
o seu direito é esse, certo? E o seu dever é esse, e você está proibido de fazer isso. Não existe, na maioria das escolas, não existe esse material que você possa guiar, né? Então, mas isso está implícito, né? Está implícito que você precisa prestar atenção, debater sobre o assunto, não ter conversa paralela, está implícito. Não precisa ter um documento, né, para que você preste atenção em sala de aula, que você, no mínimo, respeita aquele profissional que está ali na frente, querendo dar a melhor boa vontade, dar o seu melhor, né? Então, o seu papel, enquanto aluno, ele não é fácil. O papel do aluno não é fácil, porque tem outras complexidades, né? Tem outros problemas pessoais, problemas familiares, problemas internos de vocês que prejudicam um pouco. Mas esse papel só depende de você. O do professor, ele depende do professor e de você. É um conjunto, é uma dualidade. Professor-aluno, certo? Mas a via inversa, que é o aluno, só depende de você. Se você ficar prestando atenção na sala de aula, se você debater, então esse professor vai ficar motivado, ele não vai ficar triste. Porque o que acontece? Muitos professores, né, a gente vai ver aqui, daqui a pouco eu vou mostrar depoimentos de alguns professores extraídos desse documentário filme, que vocês vão ver depoimentos fortíssimos, entendeu? Então tem professores que cansa, né, e desiste do percurso, né, não quer mais ensinar. Tem outros professores que precisam daquele recurso financeiro, então ele sai da sua casa, certo, indo para a sala de aula, e nesse percurso ele fica pensando, né, martelando, eita, vou ter que ir lá na sala de aula, vou ter que enfrentar aqueles alunos, e até esse processo de sair de casa e chegar até a sala de aula é um martírio. Para muitos professores é um martírio, entendeu? Existem estudos que mostram isso, né? Que muitos professores sofrem nesse percurso. E também tem aqueles professores que dizem assim, olha, o aluno não quer saber de nada, eu vou dar o conteúdo, entendeu? Eu vou fazer o meu máximo ali, se ele quiser aprender bem, se não quiser aprender bem também, eu sei que no final do mês eu vou receber meu ordenado e ponto final, certo? E tem aquele professor que sofre porque ele quer que você tenha uma qualidade de vida melhor. Eu vou trazer para vocês algum trecho desse filme documentário para que vocês reflitam sobre ele e vejam o que você precisa fazer, o que você vai fazer a partir de agora para que esses professores que estão ali na sua frente, que estão ali dando conteúdo para você, não tenha essa mesma fala, que ele não venha dar mais esse depoimento. O que você, enquanto estudante, precisa fazer para que os seus professores não tragam depoimentos tão fortes quanto esse que eu vou trazer para vocês agora, certo? Vocês vão meditando, certo? Ao final dos depoimentos, eu vou trazer uma tarefa para você, tá bom? Então, vamos lá, o depoimento. Aguardo vocês. Pode falar. Aí o que acontece? A professora de inglês entrou na sala e falou assim, ó, não vai ter aula sexta-feira. Você ouviu, você não veio, porque você preferiu dar crédito a que não teria, porque eu já tinha avisado que tinha. E por que você não me procurou e perguntou? Assim, ó, a professora, se a senhora chegar pra mim e falar assim, se a senhora chegar pra mim e falar assim, ó, não haverá aula amanhã de tal, eu vou acreditar na senhora, você era professora. Mas eu já havia te dito que tinha um trabalho.
mas como você... O que vocês pesquisaram? Quando foi que Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder pela primeira vez? Depois da crise de 1929. Dona Iraci, a senhora está lembrada da crise de 1929? Eu sou da época do Collor. Eu lembrei a história, professora. Tipo, museu. Só um minutinho. Olha só, oitava série. Vocês têm que decidir se vocês querem ou não assistir a aula. Vocês não vão ficar de brincadeira. Porque eu não estou aqui para ficar aturando vocês de brincadeira. Quem não quer assistir, faça o favor de descer. Quem não vai descer, vai prestar atenção e vai colaborar. Ou não. Nós tínhamos os coronéis comandando a economia desse país, a política desse país. Então, olha só, política do café com leite. Nós tínhamos um revezamento dentro do poder, que ora o candidato era alguém de Minas ou alguém de São Paulo. Minas produzia o quê? Qual era o grande produto de Minas? O pouco que se tem é essa aula mesmo, e assim mesmo ele não quer. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá 9 e pouco, vão embora. E eles ficam mesmo, vamos embora. Hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então dia de sexta é furada aqui. Se eles não mandarem substituto, já fica furado, que você fica atendendo uma sala, 2, 3, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, não falta, manda alguém. E quem não tem, não está nem aí, por causa dos alunos mesmo. Não, é como se fosse, eles não estão interessados, por que é que eu vou... A maioria não quer nada, eles vêm para dizer que vem. Aí eles dizem assim, professora, a gente não está esquentando com nota não, com nada, eu não quero saber de nota, eu quero saber da qualidade, o que é que vocês estão conseguindo. Pense no futuro, eu falo todo momento, toda hora. Olha, eu falto por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico, sabe? Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem o retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão que eu tenho é que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso. Às vezes puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então, é complicado lidar com essa situação, sabe? O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então, quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá, sabe? Eu acho que o professor, ele perdeu a dignidade, na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com um espírito, assim, cada vez mais pobre. Então você acha que, assim, que não é nem uma questão de preparar melhor o professor? Não, eu acho que o professor está bem preparado. O professor não está preparado para esse tipo de aluno, entendeu? De ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente, né? Isso é que ele não está preparado. E ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva, né? E aí sim a aula dele vai ficando ruim, né? Porque ele vem desmotivado para a escola. Então é um círculo. E aí? Depoimentos fortes, né? Depoimentos que se a gente for colher de 100% dos professores, eu acho que a grande maioria vai fazer esse desabafo, certo? Então, o desafio é o que você vai fazer enquanto aluno
né, para que seus professores que passaram por você, que estão passando por você, não dê depoimentos como esse. Então, o que você precisa fazer? Reflita, escreva para mim pelo menos 2, 3, no máximo 5 linhas, não precisa ser muito não. O que você vai fazer a partir de agora para que os seus professores, né, não dê depoimentos como esse. Que os seus professores tenham orgulho de você. E outra coisa, não é só para o professor. A gente sabe que o aluno, né, hoje é sabido que o aluno não é mais apenas um repositório de conhecimento. O conhecimento não vem do professor para você. Né? Você não é uma biblioteca, que a gente vai colocando livro, colocando livro, colocando livro. Você é protagonista. Né? Já falei isso. Você é protagonista do seu próprio aprendizado. Não sei o que estou dizendo, não. É a literatura que diz. Então, você é protagonista do seu próprio aprendizado. Entenda isso, certo? E aí, quando você entender isso, que você é protagonista do seu próprio aprendizado, e além do mais, o seu aprendizado, ele não vai ficar só para você. Ele vai refletir em seus parentes, vai refletir nos seus amigos de verdade, porque se tiver algum amigo seu que não seja sincero, que não seja de verdade, ele vai dizer que estudo não vai valer para nada, entendeu? Ele vai trazer você para a conversa, ele vai tirar você do seu foco. Então, amigo de verdade, ele vai refletir nele também. Vai refletir até na sua comunidade, na sua vizinhança, entendeu? O seu conhecimento, ele vai refletir para muita gente. O que adianta você ter um conhecimento e ficar restrito a você? Não pode, você tem que passar esse reconhecimento. E você faz isso naturalmente, entendeu? Quando você consegue um melhor emprego, quando você consegue uma melhor colocação no seu desenvolvimento profissional. Então, quando você consegue isso, pode ter certeza, todo mundo ganha. Seus familiares ganham, seus parentes ganham, seus irmãos, seus primos, a sua comunidade ao redor, entendeu? O seu professor ganha também. Você ganha muito mais ainda. Então, reflita sobre isso. Caso você tenha um comportamento que dificulte o seu aprendizado, melhore ele e o que você precisa fazer. Escreva para mim, certo? E aí você vai me entregar esse material. Simples, 2, 3, no máximo 5 linhas. E aí a gente vai debater sobre isso, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.